Editorial. Quem vai indenizar o ex-deputado Semi Ferraz? Eu quero saber. Quem vai pagar o sofrimento do Semi, as suas humilhações, a sua decadência política, porque ele era deputado dos bons, combativo, inteligente, íntegro, excelente legislador, e foi reduzido a pó, a nada, tendo que, inclusive, sair do estado para trabalhar fora, para poder sustentar a sua família. Quem fez isso com ele, quem fez tamanha maldade política com Semi, no sentido de acabá-lo politicamente? Essa pergunta que eu estou fazendo, muita gente desta cidade poderá responder. Mas, senhores, não corram esse risco, porque não vale a pena. Aliás, o caso Semi é o que se pode chamar de crime sem castigo. Então, convido a todos para uma reflexão sobre esse caso que demorou 10 anos para que saísse a sentença, e ela surpreendeu a todos, porque os culpados, os envolvidos, todos estão inocentados. O que significa que Semi se ferrou sozinho, o que é um absurdo, um descalabro, mas é a palavra final da justiça. Então, para todos nós, ficou o gosto de que o crime às vezes compensa. O caso começou, vou relembrar agora, quando um policial federal flagrou o carro de um assessor do então deputado estadual Semi Ferraz, que era do PT, de próspera carreira política, com muitos santinhos grampeados em notas de R$20, que seria presumivelmente distribuídas para eleitores. Segundo o achado, prenunciava-se então a compra de votos. Semi estaria comprando votos. A imprensa, claro, explorou o assunto, que era bom, especialmente por estarmos numa campanha política, e Semi, que era um deputado considerado reeleito, acabou perdendo a eleição devido ao escândalo. Isso aconteceu no dia 9 de setembro de 2006. O mais surpreendente foi que 3 meses depois do escândalo, eis que a Polícia Federal realizou a chamada Operação Vintém e prendeu todos os envolvidos, constatando que, de vilão, Semi passou a ser vítima. Foi vítima de uma armação, de uma espionagem política, de uma calhordice, de uma sacanagem, ou como a própria Polícia Federal classificou na época. Semi foi vítima de um ai Jesus. Mas àquela altura, a descoberta da Polícia Federal de que estavam metidos na sacanagem, na tramóia,
na rasteirice da campanha política, o Edson Giroto, que era secretário de obras do Putinelli, o Mircea Jafar Júnior, que é dono da gráfica e editora Alvorada, o Andrezinho Putinelli Júnior, que é filho do ex-governador André Putinelli, e o Edmilson Rosa, vulgo doutor Rosinha. Esses foram os que aprontaram para o Semi. Semi não foi reeleito devido ao escândalo, e era esse o objetivo daquele pessoal, daquela turma, daquela quadrilha. Tudo porque, na Assembleia Legislativa, Semi se revelou um opositor ferrenho ao então prefeito André Putinelli, inclusive denunciando o escândalo que passou a ser conhecido como Lixo Gate, que também não deu em nada. O resultado dessa trama é que Semi nunca mais foi nada na política. Para sobreviver, ele teve que se socorrer de alguns outros governos petistas. Foi trabalhar no norte do país, onde fez um excelente trabalho em Rondônia, mas sua família ficou aqui. E imaginem o drama desse homem que, sem dever nada, pagou um alto preço pela maldade, pela malvadeza que fizeram com ele. Foi pior que um assassinato. Se tivessem mandado matá-lo, pelo menos ele não teria passado pelas dores que passou, não teria sofrido aquilo que sofreu, as humilhações perante os amigos, perante a família, o descrédito sofrido devido ao fato de ser apontado como um comprador de votos sem ser. O escândalo é o maior que se tem notícia aqui no Centro-Oeste. Uma trama tipo italiana, mafiosa, armada dentro da então Prefeitura de Campo Grande, com nomes que ainda estão enrolados com a justiça, agora na lama asfáltica, como Giroto e o Mircea Jafar Júnior. Mas, senhores, as coisas não param por aí. Do processo, sumiram misteriosamente as gravações feitas pela Polícia Federal na operação denominada Vintém. Essas seriam as provas. O tempo passou e o Edson Giroto virou deputado federal e toda a ação passou ao âmbito da Justiça Federal devido ao fórum privilegiado que ele tinha como deputado federal. O processo subiu para o STF, a nossa Corte Máxima de Justiça, e para que não fosse julgado lá, o Edson Giroto abriu mão de ser reeleito para a Câmara Federal, porque assim o processo teria que baixar para a Justiça de instância inferior, e ele caiu então para a 5ª Vara da Justiça Federal, e agora, sem provas, que foram comidas nesse vai e vem do processo. E veio o desfecho final. Semi Ferraz, reconhecido como inocente,
mas o que é incompreensível, mas o esperado pelos que armaram toda essa trama. Todos os envolvidos não puderam ser condenados, embora com as evidências claras de suas participações nesse crime bárbaro e covarde. Por quê? Porque não existem provas. E quais eram aquelas provas juntadas pela Polícia Federal? Uma delas foi de que Edson Giroto, depois de armado golpe para cima do CEMI, ligou para a Polícia Federal denunciando que havia um carro estacionado em tal lugar com dinheiro grampeado em santinhos para compra de votos. E a Polícia Federal, claro, agiu rápida, deu bote no carro e constatou que havia, de fato, dinheiro grampeado em santinho do CEMI Ferraz. E o CEMI saiu perdendo. Esse, amigo, é o submundo da política suja, incapaz de espelhar o bem, incapaz da disputa limpa, do jogo limpo, do fair play, incapaz de se respaldar na necessidade de escolhermos pessoas boas, justas, fiscalizadoras para administrar ou a prefeitura ou o Estado. Esse é o lado mais calhorda da nossa política. E curioso é que envolve sempre as mesmas pessoas, sem que nada ou quase nada lhes aconteça. Isso nos leva a entender por que o Edson Giroto disse, dias atrás, que Putinelli, que agora o chama de traidor, nunca encontrará alguém tão leal quanto ele foi, a ponto de se desfazer de uma reeleição à Câmara Federal para que o processo envolvendo o filho do ex-governador André Putinelli fosse baixado do STF para instâncias inferiores da Justiça Federal. Deu para entender? Como diz o velho adágio popular, que por sinal a minha tia Laura gostava muito: os gambás se cheiram. Bom dia.